Paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, a paz de Cristo. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Sou eu aqui na misericórdia de Deus, o seu irmão em Cristo, o irmão Vicente. Quero compartilhar as boas novas do Senhor. E quero falar aqui sobre algo, que muitas das vezes passa desapercebido na palavra de Deus. E Deus já deixou, na palavra dele como regra de fé e prática. Tudo ali que a gente precisa aprender para a gente estar cada dia, tendo essa blindagem, tendo essa espiritualidade fortalecida e renovada a cada dia. Então, irmãos, quantos de nós, muitas das vezes, vou dar aqui um exemplo, você vai comprar um tênis em uma loja, aleluia, e você paga por um tênis original lá de marca. Tem tênis que custa aí 500, 600 reais, R$1.000, a pessoa vai lá, compra ali com dificuldade, era um sonho dele ter aquele tênis, e aí ele compra aquele tênis ali pelo valor do original e depois descobre que ele pagou pelo valor de um original, mas o tênis é falsificado. Aquele tênis não valeria nem 10% daquele valor que ele pagou. Como você ficaria? Assim também, diante de Deus, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que sermos sinceros, temos as nossas fraquezas, mas temos que apresentar para Deus a cada dia, porque Ele fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o Senhor, Ele quer nos fortalecer na nossa fraqueza, para que a gente venha vencer a cada dia o pecado, a sedução, a tentação, todas essas coisas que tem no mundo aí, que o inimigo usa contra a igreja, contra o povo de Deus. Então eu quero falar de algo aqui, que pouco se fala. E muitas das vezes vai vir alguém aqui, vai falar lá o santarrão, olha lá o santão, olha lá o... Não, irmãos, eu não estou aqui para querer passar essa imagem. Estou apenas aqui compartilhando algo que Deus colocou no meu coração. E se servir para você, que Deus te abençoe aí com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. E também, irmãos, muitos vão aqui chegar, vão falar lá o bitolado, lá o fanático, lá o religioso. Mas por que, irmãos? Muitos deixou entrar essa palavra aqui no coração. Muitos deixou entrar essa palavra aqui em algumas igrejas. Não tem nada a ver. Não tem problema, não tem nada a ver. E com isso estão fazendo a casa de oração, muitas das vezes, de uma balada. Aleluia, não é diferente. Nós vemos aí os ritmos hoje que estão tocando dentro das igrejas. Encontro para namoro, encontro para casal. Estão abrindo as igrejas, para assistir jogo de futebol e tantas outras coisas, Mas por quê? Estão preocupados em agradar os homens. Estão agregando dentro da igreja coisas do mundo para querer atrair o povo. Mas então, irmãos, será que Jesus, será que o sacrifício, o testemunho de Jesus já não é o suficiente? Será que esse amor incondicional da parte de Deus não é o suficiente para que a gente venha se achegar até a Deus? Porque quando a gente tenta, irmãos, pegar atalho, não dá certo. O atalho não dá certo, irmãos. No atalho a gente não vai ir muito longe. O atalho pode ser prazeroso, pode ser fácil. Mas o evangelho não é um evangelho de facilidade. Porém, nós temos o Senhor para nos ajudar a cada dia. E muitos estão caindo em coisas, irmãos, que o Senhor fala na palavra, aleluia, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E uma dessas coisas está lá em Gálatas 5, versículo 20, que fala de algumas obras da carne. E entre elas, irmãos, está falando ali da emulação, uma palavra pouco falada hoje no meio cristão, no meio gospel, no meio evangélico. A emulação. O que é a emulação? Você que já teve videogame, você deve saber, o que significa essa palavra. Por quê? Antigamente tinha os videogames, que para quem teve videogame, antigamente era cartucho. Depois veio videogame que tinha CD, depois veio o pendrive, HD externo, HD interno. E hoje temos aí, alguns, como que fala? Programa, de computador, e que vai no aplicativo também, que vai no celular, que você instala e chama emulador.
e você consegue jogar no seu celular o que você conseguia jogar no videogame. Só que aquilo, irmãos, não é autêntico, é um emulador. Assim também uma novela, quando fazem uma novela para retratar alguma coisa. Aqueles atores que estão ali, né, passando por um papel, aquele papel é mentiroso. E quantas vezes, né, muitas das vezes um ator de uma novela sai na rua, por conta do papel, as pessoas querem idolatrar ele, as pessoas querem, muitas das vezes, assassinar ele, agredir ele, por conta daquele papel que ele está fazendo. Então temos que tomar cuidado, irmãos, com este pecado, que é o pecado da emulação. Um exemplo, se você for hoje no Google e pesquisar imagem de Jesus Cristo, vai aparecer o que lá? Um alemão com cabelo comprido, olhos azuis, né? Pele de tom clara. Porque propositalmente, né? Ali desenharam Jesus com as características romanas, com as características gregas, com as características italianas. Por quê? Dizem que ali é a primeira igreja, mas a primeira igreja, ela começou, aleluia, lá em Israel, irmãos. A primeira igreja, ela não começou em Roma, ela não começou aqui no Brasil. Porque verdadeiramente o Senhor ele veio primeiro para os judeus. E ali começou a primeira igreja. Quando fala ali que eles estavam reunidos ali em Atos dos Apóstolos. Eles estavam no templo ali, congregados ali. E ali começou os primeiros cristãos ali, né? Tá na palavra, irmãos. Vai lá ler na Bíblia. Nós não podemos ir contra isso. Não estou aqui para debater com nenhuma outra religião, que num outro segmento aí, né? Aí com a sua crença. Não estou aqui para falar também, né, de racismo, de preconceito por conta de cor de pele. Mas, irmãos, aquele não é Jesus. Quando você lê lá na palavra do Senhor, Isaías 53 fala que ele não tinha aparência visível, agradável aos homens, nem desejável aos homens. E ele veio como simples, como comum. E ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus ele fala assim, ó, para que nós temos que ser imitador dele, o apóstolo Paulo fala, sedes meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele não falou porque você tinha que fazer os gestos de Jesus, ou os gestos de Paulo. Ali ele está falando o quê? Sobre as atitudes de misericórdia, obras de misericórdia, obras de amor, obras de justiça. Ele não está falando ali, se Jesus tossisse eu tinha que tossir. Se Jesus mancasse, eu tinha que mancar. E muitos hoje não estão sendo autênticos. Olha só, eu estava vendo esses dias, né, um líder de uma denominação muito conhecida, e ele nasceu com um probleminha na mão, e a sua mão é um pouquinho, né, deformado, os seus dedos. E o que acontece? E quando ele vai ali pregar a palavra, né, ele faz aquela mão daquela maneira, né? E por incrível que pareça, todos os pastores dessa denominação, todos, quando eles vão pregar a palavra, eles fazem exatamente igual a mão daquele homem. Olha só, ele nasceu com um problema na mão, mas e eles nasceram? Não. E eles entortam o dedo igualzinho. Olha só, é emulação, irmãos. Não estamos sendo autênticos. Muitas das vezes estamos tendo lá na nossa casa uma imagem lá, um quadro. Esse é Jesus. Não é, irmãos. Na palavra do Senhor fala que quem mente ou compactua com a mentira se faz filho do diabo, filho de Satanás. Temos que tomar cuidado, irmãos, com a emulação, né? Nós temos que sermos autênticos. Cada um tem a sua identidade. Cada um vai ser julgado pelas suas obras. E cada um tem que ter a sua autenticidade. Muitas das vezes, né, o líder, aleluia, de uma denominação, ele veio lá do Rio de Janeiro e tem um sotaque, né? E aí vai o cidadão aqui em São Paulo querer imitar o sotaque do líder, para agradar o homem, para querer falar que está fazendo igual ao homem. Mas não é dessa forma aí que Jesus falou que nós temos que ser imitador dele. Mas muitos estão compactuando com a emulação. Olha só, esses dias eu fui assistir ali uma série, falaram muito dessa série pra mim, né? Uma série cristã, a história de Jesus. Aí eu fui lá ver essa série, né? E aí começou lá a introdução, né? Que não era pra mim ter 100% como
como bíblico, né? Porque tinha partes fictícias. Eu falei, não, nem quero assistir isso. Imagina, né? Para começar, eles colocam aqueles atores lá, né? Que fala que é Jesus, com as características grego, romana. Não tem nada contra os gregos, não tem nada contra os romanos, mas é uma mentira, irmãos, é uma emulação, tá imitando, falsificando. Jesus não era daquela forma, aquele não era Jesus, e muitos estão caindo nisso. Ah, lá Jesus. E muitas das vezes também, palavras, coisas que estão falando ali que não está na Bíblia, né? Coisas que estão pressupondo. Então, irmãos, o cristão analisa se você se convém assistir, se não convém. Não vai pelo que eu estou falando, se você quiser dar crédito ao que eu estou falando, se não quiser. Mas é como eu disse, né? Cuidado com aquela palavrinha, nada a ver. Seu bitolado, seu religioso, seu santarrão, olha lá o certinho, quer ser o dono da verdade. Não, irmãos, eu não sou dono da verdade. Eu estou apenas aqui falando, né, o que está na palavra do Senhor. Se você quiser lá testificar, né, ler lá, está lá em Gálatas 5, versículo 20, está ali uma palavrinha ali, emulação. Muitos não sabem o significado, mas busca lá o significado, e que Deus continue falando com você, com a sua família, em nome do Senhor Jesus.